Olá, seja bem-vindo ao Atma Vidya TV. Hoje daremos continuidade à nossa série de reflexões acerca das diversas escrituras sagradas da humanidade. Para hoje eu escolhi aqui o Tao Te Ching, ou Tao Te King, de Lao Tse, Lao Tse, ou Lao Tzu, ou Lao Zi, conforme a pronúncia que cada um esteja habituado. E este grande símbolo do taoísmo, ele nos traz diversos aforismos com uma sabedoria muito profunda. E eu optei aqui pelo aforismo número 7, intitulado A Perfeição Suprema. O trecho que eu vou ler diz o seguinte: Por isso, o sábio coloca-se em último lugar e chega na frente de todos. Quando esquece suas finalidades egoístas, conquista a perfeição que nunca buscou. Veja, primeiramente, essa questão de o sábio colocar-se em último lugar e chegar na frente de todos. O sábio, ele tem conhecimento de que ele não está aqui na vida para competir com ninguém. A sua busca por paz dispensa competidores, dispensa adversários. Talvez o único competidor que ele encontre pelo caminho seja ele mesmo, o seu próprio egoísmo, as suas próprias qualidades inferiores, as suas próprias mesquinharias. Então, sabendo que ele não está aqui para competir com ninguém, eu não sei, as pessoas aí estão sempre querendo competir, às vezes nem sabe com quem, por quê, nem o que estão fazendo, mas estão sempre competindo, ansiosas. Não, sábio sabe que não está aqui para competir com ninguém. Então, colocando-se em último lugar, inevitavelmente chega na frente de todos essa sua busca pela paz, pela autorrealização. Depois, é dito aqui que quando esquece suas finalidades egoístas, conquista a perfeição que nunca buscou. Em nossa jornada evolutiva, vamos colocar assim, estamos sempre querendo, ansiosos, buscar, conquistar, adquirir coisas, atributos, qualidades para o ego, numa atitude sempre desenfreada, frêmita. E quanto mais adicionamos, parece que mais coisas temos a adicionar, a conquistar. Mas na verdade, essa evolução interior, rumo à própria iluminação interna, pessoal de cada um, assemelha-se mais a um abrir de olhos, a um despertar. Não necessariamente a atingir algo que está fora da gente. Quando a gente estabelece a meta da nossa própria realização como algo apartada, afastada, exterior à nossa própria natureza, já estamos pressupondo 3 graves erros. O primeiro é o desejo, o segundo é a noção de futuro e o terceiro eu vou falar mais para frente. Bem, o desejo de querer alcançar-se algo que está lá longe, desejo, ele já é um dos grandes obstáculos que nós devemos transpor e superar nessa nossa jornada espiritual. Buda, por exemplo, chegou mesmo a relacionar o desejo à origem dos sofrimentos. Outro problema é a noção de futuro. Sempre projetamos a nossa meta 1 passo, 2, 3, 50 infinitos passos à nossa frente, como se a nossa própria autorrealização fosse algo sempre impossível, e nossa mente está sempre idealizando e jogando ela longe de nós, porque a mente ela não sabe ainda o que é essa autorrealização. Então, quando nós utilizamos essa noção de futuro, esquecemos que só há um lugar no tempo
em que essa autorrealização, em que a iluminação pessoal pode ser alcançada. E esse lugar no tempo é o agora, é o momento presente. Momento esse tão desvalorizado pelas pessoas em nossos dias, presas às preocupações com o futuro e às culpas do passado. Então, é lógico que nós temos que trabalhar para alcançar esse estado de ser. Contudo, trabalhar focados no agora, no momento presente, dando valor a isso, a intensidade deste momento. Então, lógico, devemos, pelos nossos deveres, obrigações, planejarmos o futuro, mas a nossa vida mesmo, centrá-la no agora. Então, vamos ao terceiro problema. O terceiro problema é o medo, ou seja, a insegurança. Será que eu consigo alcançar isso? Será que eu sou capaz? Veja, o mundo, ele está cheio de gente que vai dizer que você não é capaz, que a meta que você coloca na sua frente, ou que você, no nosso caso, quer realizar em si, está muito distante, é impossível. Mas veja, o mundo, ele está cheio disso. E dizer que você não é capaz é apenas um reflexo do mundo. É um reflexo dele mesmo. Nada tem a ver com você. Nada tem a ver com você. O único problema é você se identificar com o mundo. Se você se identificar com o mundo, então é possível que falhe. Contudo, se você se identificar com o Espírito, quem poderá contra você? Fica na paz.